por que que eu decidi ser formador de artista? Eu nunca fui outra coisa. O processo de pesquisa é um processo de construção, é um processo de aperfeiçoamento. Então é assim, você faz cinema para quem, Teresina? Para ninguém, viu? Façam o trabalho de vocês para as pessoas que vocês amam. Porque se vocês fizerem o trabalho de vocês para as pessoas que vocês amam, vocês vão fazer muito mais. E por muito mais tempo, porque as pessoas que vocês amam, elas vão ficar eternamente, até depois de mortas em vocês. Ali entre nós há um ambiente de rico, como se fosse assim, um Oscar, como se fosse assim, uma coisa com plateia de 1000 pessoas. Entendeu? E ali tá, a realização está completa. Então é por isso que eu sou educador. Então, todo mundo começa o teatro em algum lugar, né? Então eu comecei no movimento espírita. Então participei de uma oficina com a professora Cecília Mendes, que era professora do Departamento de Artes, de Educação, lá da Universidade Federal. E aí ela foi convidada pela Federação Espírita para fazer um curso de bonecos. E foi minha primeira experiência. E terminou. Aí aquele momento foi interessante, ela elogiou muito, gostou muito, né? Sempre assim. Né? Mas eu sempre tive uma propensão para essa coisa de artes. Não tinha tido lugares para experimentar isso. Eu achava que eu ia trabalhar com dança, que eu teria condições de ser um dançarino, uma coisa assim. Mas como tive uma infância assim muito pobre e muito periférica, naquela época zona rural, minha mãe não sabia. Né? Mamãe, eu queria tocar piano. Quem vai me ensinar a tocar piano numa cidade como essa, Teresina? Mamãe, eu queria fazer dança, mas onde é para fazer dança? E aí eu descobri que tinha o Centro Artesanal, que formou muitos colegas meus na dança. Depois o Teatro do Boi, que é o começo do Teatro do Boi, né? Então, o Teatro do Boi foi inaugurado ainda no final dos anos 85, por aí assim. E acho que aquele momento foi um momento marcante, que eu comecei na universidade, depois de ter saído do movimento espírita, né? Então, por causa de conta de estar na universidade, e na universidade eu conheci uns colegas que estavam, uns amigos que estavam fazendo teatro. Eu achei aquilo interessante. Fui participar, era o Grupo Teu, Grupo de Teatro Experimental Universitário, que foi fundado pelo Adalmir Miranda. E na época que estava dirigindo o grupo era o Chico Filho, que é hoje professor da Universidade Federal do curso de Letras. Então, aquela turma de alunos de letra, e eu, aluno de História, depois passei a fazer História e Letras também, fazendo teatro. E a universidade ela abriu minha cabeça para muita coisa. E, nesse sentido, as artes. Então, eu comecei lá no Grupo Teu, assim, profissionalmente, lá com o Médico à Força, do Molière. Ao sair do Grupo Teu, nós fundamos um grupo, eu e Fernandinho Freire, chamado Circo Negro, que chamou Circo Negro, que virou uma associação. Essa associação chegou a fazer 60 trabalhos, já nos anos 90. Então, o Circo Negro foi fundado por mim, pelo Fernando Freire e pelo Lohan Matalha. A associação era um grupo grande, né? Que cresceu muito aí. Para administrar aquilo, como eu era o coordenador da associação, para administrar aquilo, a gente criou vários grupos. Então, o Adriano Abreu ficou com um grupo da Estrela, porque o símbolo da associação era um abajur. Não, abajur não, um guarda-chuva com estrelas. E cada estrela, e tinha estrelas, as estrelas tinham cores. Então tinha uma estrela laranja, tinha uma estrela azul, tinha uma estrela amarela, e o próprio guarda-chuva era a associação. Então o Adriano Abreu, que é o diretor de grupo, bastante conceituado e reconhecido, com trabalho reconhecido no Piauí, em Teresina, ele ficou com o grupo da Estrela. Carlos fazia parte, a Carla, a própria Sandra Loyola fazia parte. E o menino Chico Fialhos, né, que é o artista plástico, que é responsável por aquelas esculturas que a gente encontra na cidade de Teresina, ficou com o grupo Harmonia, que trabalhava com essa questão da expressão cênica, da instalação, da visualidade. A Cláudia Santos, que hoje trabalha com
essa questão de terapia alternativa, fitoterapia. O grupo dela era um grupo de crianças, era o Circo Azul. E eu fiquei com a Associação de Circo Negro, e o Luciano ficou com a Pedra. O Luciano acabou fundando também um outro grupo dentro da associação, que era o Grupo Cauã, que era dentro da Companhia Pedra, que virou o Grupo Teatro da UESP. Ainda continua com a Cauã, mas é o Grupo Teatro da UESP. Então, ficou uma coisa assim grande, né, para administrar, com muita gente, e aí a gente acabou dividindo a cidade em vários pontos. E eu fiquei na zona rural. Minha vida tem umas coisas interessantes. Eu nunca fui atrás de sucesso, mas ele vem atrás de mim. Eu participei desse boom de cinema inicial, já tinha, mas assim, de cinema autoral piauiense, porque nós já tínhamos tido experiência de cinema. Tínhamos o Terror da Vermelha com Torquato. Torquato fez muito filme, aproveitando as locações aqui. Depois nós tivemos a turma do Valdeir, que também trabalhou cinema, e tivemos também esse momento que com o Douglas Machado na universidade. Era o começo do curso de comunicação social na universidade, então aquela turma é uma turma pensante muito essa questão da visualidade. Eu fui chamado para dirigir o Teatro do Boi, o Teatro do Boi estava assim meio derrubado, e aí eu botei uma lona vermelha, uma lona preta na frente do teatro, e o pessoal tirou foto e aí saiu lá para o prefeito, e o prefeito veio me perguntar se eu não queria tirar aquela lona do Teatro do Boi. Quando eu fui diretor, eu disse que não queria tirar não. Ele disse, o que é que você quer para tirar aquela lona do Teatro do Boi? Eu disse, eu quero a reforma do Teatro do Boi. Ele disse, pois vem aqui tal dia. Aí eu fui, quando eu cheguei lá tal dia, com alguns colegas que trabalhavam comigo no Teatro do Boi, eu era o diretor de lá, que o Cineas Santos me colocou como diretor lá, e era para assinar a reforma do Teatro do Boi. E aí, como eu nunca fui essa pessoa de gabinete, ainda continuo não sendo, e minha obra de arte ela é o lugar, né? Eu disse, olha, quando o Teatro do Boi, quando o pessoal do maquinário vier para cá, eu só vou remanejar todo mundo, organizar os espaços, mas não serei mais diretor do Teatro do Boi, porque a minha obra está concluída. A minha obra era aquilo. Então, depois, quando eu passei a ser diretor da escola de teatro, a minha obra é isso, entendeu? Ela não ocorre num teatro, ela ocorre num processo de vida. Então, o meu teatro é esse. É um teatro dentro de um processo de vida. O meu teatro, hoje, ele está voltando para o palco, assim, está voltando para a cena. Mas o meu teatro, o palco dele eram as pessoas e os espaços. E é nesse sentido é que eu entendo esse momento agora de ser homenageado aqui por todos vocês, como resultado de um trabalho e como também o entrar em uma memória. Ou seja, não é o reconhecimento, mas eu diria assim, que o penetrar no campo da memória. Eu acho que esse momento agora, para mim, é interessante nesse sentido, ou seja, de me transformar em memória, de ser raiz, de não ser mais fruto, de não ser mais folha, mas de estar dentro do chão e dentro deste chão ser base, ser alimento para muita coisa que está acontecendo, ou que vai acontecer. Despertando as correntes nativas em louvores para o teu sol, 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 sol. Olha o sol, despertando as correntes nativas em louvores para Deus. Por que eu decidi ser formador de artista? Eu nunca fui outra coisa, tá certo? Nunca fui outra coisa. Quando eu comecei a fazer teatro, eu me preocupava em como aprender. Mas aprender para quê? Né? Para que eu queria aprender teatro? Não era só para mim. Porque, como eu disse para você, eu venho de um lugar onde existe sempre nãos. Não pode, não tem, não vai. E aí eu pensei em aprender para ensinar. Em aprender para ter lugar, para ter espaço. Então, esse processo de aprender e ensinar é um processo de pesquisa, é um processo de construção, é um processo de aperfeiçoamento. Eu acredito que eu tenha construído durante a minha carreira um know-how extraordinário. Aqui eu posso falar isso porque, como eu disse para você, eu agora sou raiz, né? Então, eu não tenho mais agora que estar tendo essa questão de falsa modéstia. Então,
eu cheguei a adquirir, através desse processo de pesquisa, de leitura, de aperfeiçoamento, de entendimento do meu trabalho, de entendimento de mim mesmo, eu cheguei a ter conhecimentos extraordinários e vivências extraordinárias. Esses conhecimentos e essas vivências extraordinárias, eu nunca quis ficar só em mim. Então eu tento transferir isso para outras pessoas, na esperança de que essas pessoas possam também, como eu, fazer esse trabalho de divulgação. Então eu durante a minha vida, eu escolho me aproximar de jovens, meus alunos, que se transformaram, que eu considero como meus discípulos, são muito poucos, que têm essa mesma característica. Então, aqueles alunos que eu considero como discípulos meus, eles têm essas características parecidas com a minha. Ou seja, a arte dele é também uma arte de ensino, de aprendizagem. Porque você está sempre sozinho. Você não tem público. Na cidade de Teresina, você não tem público. Então, você faz cinema para quem, Teresina? Para ninguém, viu? Você não tem 10 mil pessoas no seu Facebook, no seu Instagram, porque hoje em dia, inclusive, os meus próprios alunos falam que hoje em dia o artista, para poder ter um reconhecimento, para poder falar com outros artistas de nome, ele tem que ter pelo menos 10 mil pessoas na rede dele. Então, aqueles que não têm rede, né, estão sempre numa solidão. A solidão para o artista, ela é muito dolorosa. Fazer um poema para ninguém é doloroso. Você se considerar poeta e ninguém saber que você é um poeta é doloroso. Então, esse espaço de solidão, ele é muito destruidor, não é? De você não ter aquele lugar para replicar, aquele lugar para as pessoas lhe vejam. É por isso que eu sou um educador, porque eu estou fazendo o meu trabalho e ele está sendo objeto de gozo pelas pessoas. Então, os meus alunos, eles estão dentro do meu trabalho. E eles estão vivendo a minha experiência. Então, enquanto aluno, eles estão sentindo o que eu estou sentindo, vivendo o que eu estou vivendo, e estão replicando. Então, ali entre nós há um ambiente de rico, como se fosse um Oscar, como se fosse assim, uma coisa com plateia de 1000 pessoas. Entendeu? E ali a realização está completa. Então, é por isso que eu sou educador. Quero que os meus alunos se unam, que estejam juntos uns com os outros, que mesmo que seja difícil você assistir o trabalho do colega sem criticar, sem se colocar ali, assista o trabalho do colega e veja ali um pouco de você. Que você se sinta feliz vendo as pessoas montando as peças dela. Olha a dificuldade que um colega faz um esforço para mostrar um trabalho dele que é para você. Olha, todo trabalho meu é para os meus alunos. Todo trabalho meu é para minha mãe, para os meus irmãos. Não é para uma pessoa desconhecida, não. Não é para quem não gosta de mim, não. É só para quem gosta de mim. Tá certo? E é por isso que gostam e entendem meu trabalho. Então, façam o trabalho de vocês para as pessoas que vocês amam. Porque se vocês fizerem o trabalho de vocês para as pessoas que vocês amam, vocês vão fazer muito mais. E por muito mais tempo, porque as pessoas que vocês amam, elas vão ficar eternamente, até depois de morta em vocês. Então, para mim, é uma felicidade. É uma coisa assim extraordinária. E eu não tenho assim que me queixar durante toda a minha vida de reconhecimento. Eu sempre fui amado, eu sei o que é amar e sei o que é ser amado. Eu não sou um artista assim, ingrato com a cidade, não. Eu sou um artista muito agradecido com a minha cidade. Eu amo a minha cidade, eu amo as pessoas. Eu gosto demais desse mundo, eu gosto demais de estar aqui. De estar aqui na escola de teatro, de estar aqui na minha cidade, de estar aqui nesse tempo presente. Despertando as correntes nativas em louvores para o Deus Sol, 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 Sol. Olha o sol, despertando as correntes nativas em louvores para Deus a chuva, olha 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 a chuva.